Pela música de abertura, já deu pra sentir o ritmo do nosso episódio de hoje. O som rasgado e pesado, os gritos e as referências a uma garota rebelde são características do movimento Riot Girl, que começou em 1990 em Washington, nos Estados Unidos. O Riot Girl surgiu para reivindicar o protagonismo das mulheres na música e também para discutir o feminismo e as mudanças pelas quais a sociedade precisava passar. 3 décadas depois, ainda dá para ver a necessidade de discutir esses assuntos e bandas de punk feminista seguem na ativa dentro e fora do Brasil. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar sobre o começo do Riot Girl e como esse movimento tem se perpetuado em terras brasileiras. Esta é a primeira temporada do podcast da Revista Aberta e eu sou a Eduarda Carvalho. Eu sou a Marina Lourenço e se você quiser conhecer mais sobre a Aberta, acesse www.revistaaberta.com.br. O Riot Girl herdou do punk o discurso enérgico e a proposta de contestar as opressões e desigualdades da sociedade. Mas aqui, o foco era o sexismo e o machismo, e bandas como Bikini Kill, Heaven's to Betsy e Bratmobile foram pioneiras enquanto formadas exclusivamente por mulheres para ocupar uma cena dominada por homens, que era o punk. O Riot significa revolta, tumulto, e o Girl, escrito com 3 letras R, é uma referência à palavra garota em inglês, e também uma onomatopeia para um gruindo, aquele som que a gente faz quando está com raiva. O estilo musical é bem agressivo, necessário tanto para romper com o estigma da feminilidade, quanto para invadir esse espaço e mostrar que as mulheres queriam e iam fazer música. É como um pé na porta mesmo. A Kathleen Hanna, integrante do Bikini Kill, é considerada uma peça fundamental no Riot Girl. Durante os shows, ela costumava mandar os meninos para trás e chamar as mulheres para frente do palco para que elas pudessem curtir os shows juntas e em segurança. É daí que surge uma das mais conhecidas frases do movimento, a Girls to the Front, ou Garotas à Frente em português. All girls to the front. I'm not kidding. All boys be cool for once in your lives. Go back. No Brasil, o movimento chegou alguns anos depois, em meados de 1995. As primeiras bandas nacionais do Riot Girl foram a Dominatrix, a TPM, que é um anacrônico para Trabalhar para Morrer, Bulimia e a Cosmogonia. Nos anos 2000, novas bandas surgiram, assim como os primeiros festivais punk feminista. Mas não parou por aí. O estilo musical está bem vivo e conta com bandas novas perpetuando o ritmo incisivo e a mensagem de protesto. Seguiremos em marcha Até que todas sejamos livres. Estamos empoderadas e cagando para suas expectativas machistas. Como banda mesmo, uma banda pra valer, começamos em 2017. Essa é a Camila Godoy, contando como a banda Clandestinas, da qual ela faz parte, nasceu. Ela toca contrabaixo, ou, como a namorada e as colegas de banda se referem, contramacho, contra o machismo e contra o sexismo. E foi um processo de aprendizagem em conjunto. Aprender a tocar os instrumentos, aprender a cantar, aprender a compor em conjunto, a fazer os arranjos. E a banda, para nós, sempre foi uma maneira de literalmente amplificarmos as nossas vozes, E qual que é o nosso desejo quando a gente quer amplificar as nossas vozes, A gente quer justamente levantarmos as nossas bandeiras de luta feminista, LGBTQIA+, através da banda. Essa busca para amplificar as vozes está muito além da questão sonora. É uma busca por se fazer ouvida e para mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas. A doutora em Ciências Sociais e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, Regina Facchini, explica em um artigo acadêmico como as temáticas do punk feminista colaboraram para construir uma fraternidade feminina. A Regina Facchini também fala sobre a proposta do Faça Você Mesma, que valoriza uma autonomia e um protagonismo das mulheres. Na cena underground e independente, as minas precisam se desdobrar em muitos papéis para tocar a banda.
O músico underground, geralmente, ele é produtor, ele é design, ele é marketing, ele é contabilista e ele é produtor cultural. Então, a gente tem que fazer tudo a gente mesmo. São corres aí que a gente tem que fazer se a gente está no underground, né? Essa que você acabou de ouvir é a Cici Soares, do duo Naomi Rita, falando pra gente um pouco como são os desafios. Ela toca ao lado da Ivy Sumini desde 2013 e elas são da região sul do país. A Cici conta que dividir as funções em duas pode ser mais difícil em alguns aspectos, mas também facilita a tomada de decisão e a sintonia entre elas. Temos que aceitar, aprenda logo a questionar. Pare de comprar coisas idiotas, a sua cabeça pensa, não me vire as costas. Se ser uma banda feminista, underground e independente pode ser desafiador, é também uma maneira de perceber o acolhimento. A Camila comenta que elas receberam e recebem muito apoio nesse percurso. Olha, a gente tem uma trajetória muito singular, né? Nós nos conhecemos através da militância feminista e LGBTQIA+. E quando a gente decidiu, vamos montar uma banda, né? Vamos levantar as nossas bandeiras de luta através da música também, a gente já tinha um vínculo bastante forte com pessoas muito acolhedoras do nosso entorno, né? E a gente começou a se apresentar principalmente em espaços como o Sarau das Minas, como o Festival Delas, que são espaços protagonizados por mulheres, a produção feita por mulheres, e que isso dava muita mais segurança para a gente, né? A gente se sentia muito mais confiante e com acolhimento. Esse acolhimento foi muito importante. Agora as bandas têm ainda mais uma dificuldade, que é lidar com a pandemia. Sem a possibilidade de aglomeração, fica mais difícil convocar as garotas para frente do palco, mas nem de longe é um empecilho para mobilizar. As Clandestinas lançaram, em janeiro de 2021, o clipe da música Nenhuma Menos, que fala sobre um feminismo para todas, todos e todes. Nosso feminismo é para mana, mina, mona, branca, negra, índia, hétera, bi, sapatã. Combate o machismo, exploração, capital, que desumaniza todo e qualquer cidadã. Pensando em um punk rock feito em terras brasileiras, é interessante reparar também as influências de outros estilos musicais, que não limitam as bandas a operarem apenas sob o mesmo ritmo. Afinal, a tônica é não ter limites, né? Sobre essa variedade, né, de estilos, ritmos, instrumentos, tem essa questão de nós termos começado a tocar juntas. Estamos ouvindo Aline Lola, responsável pela guitarra e vocal das Clandestinas. Isso também traz uma liberdade maior de experimentação, eu acho, sabe? O fato de a gente ter começado a tocar depois de mais velhas, né? E sem muita pretensão de, tipo, nós não somos virtuosas nisso, né? Então a gente pode experimentar, pode fazer umas coisas sem ter essa preocupação tão grande assim. Nós não estamos presas também a um estilo musical, sabe? Nós não tem uma restrição, a gente precisa fazer isso, precisa estar num formato. Não, a gente faz o que a gente sente vontade de fazer. A Cici conta como no Naomi Rita a coisa acontece de uma maneira parecida. Elas pegam todas as influências e sons que gostam e colocam num liquidificador. A mistura é um resultado muito diverso. O primeiro disco do duo, por exemplo, lançado em 2017, se chama Tropical Punk. Eu sempre escutei muita coisa diferente, né, cara? Eu sempre escutei metal, pop, boy band e misturado com indie, com death metal. E eu acho que o Tropical Punk, né, que a gente gravou, é um liquidificador de coisas estranhas e abomináveis e virou aquilo, né? Do nosso jeitinho virou aquilo lá. E eu acho que tem muito mais a ver realmente com o que a gente vive do que a gente escuta, né?
presentar a las chicas del dúo danzante Naomi Rita, que nos traen sus inquietudes mentales reflejadas en sus ritmos de punk tropical. Desde Curitiba con ustedes. As inspirações para as letras no punk feminista derivam das vivências das próprias integrantes e do que as revolta no mundo. Vale lembrar que o Riot Girl começou majoritariamente branco, e desde que surgiu até os dias de hoje, o movimento passou por positivas mudanças e incorporou mais a fundo novos debates, como racismo e a pauta queer. Olha o que a Ivy, integrante do Naomi Rita, contou sobre as mudanças que o duo teve ao longo desses 8 anos. É muito louco, né? Porque hoje em dia eu acho que a gente Mudou, compõe né? coisas completamente diferentes do que a gente fazia 8 anos atrás, né? E a cabeça é outra, ainda bem, né? Que é outra, ainda bem que muda. E eu acho que hoje eu tenho muitas outras influências muito melhores, no caso, que eu não tinha no começo. Eu comecei a tocar, eu não tinha, por exemplo, nenhuma influência feminina, né? Eu cresci com meu irmão, que ouvia só bandas masculinas, então ele sempre estava rodeado de macho tocando, e sempre foi muito isso. E tocar com a Naomi Rita foi o que me mostrou que existiam outras bandas de mina e que existiam outras mulheres tocando, né? E hoje em dia, assim, é muito baseado muito mais no que eu vivo, assim. A Aline Lola, da banda Clandestinas, também falou um pouco sobre as inspirações. Acredito que esse processo parte muito das nossas vivências, das nossas experiências, do que a gente vive e da nossa própria história como militantes feministas, como educadoras, educadores, como pessoas que vivenciam na pele essas diversas questões que a gente aborda nas músicas, né? Então, as violências, os traumas, as dores, mais o processo de união, o processo de luta, de resistência, né? Nossos gritos contra todas essas formas de opressão, né? A misoginia, a LGBTfobia, o racismo, o genocídio, né? Todo esse processo também muito íntimo e individual, né, de dores, né, de sermos corpos dissidentes, de sermos pessoas fora do padrão dentro de uma sociedade heterossexnormativa, né. Então, eu acredito que parte desse lugar, né, parte desse lugar das nossas próprias vivências, da nossa história de vida, da nossa militância feminista e LGBTQIA+, e desses processos poéticos de como a gente transforma isso, né? De como a gente ressignifica isso. Então, acredito que esse é meio que o fio condutor, né? Dessas, e o que inspira a gente na criação das músicas, das letras. Qualquer mulher desde menina solta a violência dessa rotina. Em tempos de caos político, onde os direitos das mulheres vêm à frente como um dos mais ameaçados, percebe-se ainda mais a necessidade de debates como o levantado pelas bandas de punk feminista. Eu fico muito mais feliz de ver muito mais mina saindo, né, de canto e tomando de fato espaço para fazer música, para criar, para curtir rolê, agora rolês online, né, mas muito mais presente, assim, é gritante a diferença, assim, é muito louco. Essa é a Ivy, mais uma vez, falando sobre a importância das garotas à frente na música. Eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente teve medo por muito tempo, né, a gente ficou escondida por muito tempo, né, ficamos todas ou no quarto ou curtindo o som em casa, sem sair, ou isso não é para mim, eu não vou tocar, eu não sei aprender um instrumento. Tem que pegar, tem que aprender e cada uma do seu jeito, né? Não existe um jeito certo. Eu acho que a gente tem que, primeira coisa é isso, também nunca se comparar com as bandas masculinas e pegar de referência não só as bandas clássicas de Minas, mas as que estão rolando na cidade, né? O ato de ir ao show, o ato de produzir um show, de estar produzindo qualquer coisa e fazer. A gente tem que fazer sem medo, a gente tem que se unir cada vez mais, porque eles sempre estiveram unidos, né? E eles nunca quiseram que a gente estivesse unida. Então, eu acho que é aí que começou a mudança, né? A gente conversou também com a diretora Letícia Marques, que teve o primeiro contato com o Riot Girl através de uma fita cassete que recebeu de uma amiga. A Letícia dirigiu o documentário Faça Você Mesma, lançado em 2020
e que conta como aconteceu o Riot Girl no Brasil, além de mostrar a história das mulheres que participaram do movimento. Na maioria das vezes, e até hoje, cabe nós, mulheres, escrever essas histórias, né? E acho que colocar elas em um lugar de reconhecimento. Essa é a Letícia, falando sobre a experiência de ter dirigido o documentário e da importância de contarmos essas histórias. Foi uma experiência única, eu acho que eu poder estar ali conhecendo cada uma delas e acompanhando também um pouco da vida de algumas delas que me inspiraram, né? E poder ouvir delas mesmas as suas histórias, né? Porque a gente até então não tinha nenhum registro sobre essa história do Riot Girl, então eu ser essa pessoa que pôde ir lá fazer essa ponte e ouvir, né? E ser a pessoa a ouvir essas histórias pela primeira vez foi uma experiência muito intensa, assim, e né, de autodescoberta também, eu acho, de se questionar e se reencontrar nesse lugar, né, que eu vivi na minha adolescência, né. No documentário, a Letícia entrevistou várias mulheres que foram pioneiras no Riot Girl no Brasil, mas também mulheres que seguem ativas no movimento até os dias de hoje ou que integram bandas que nasceram há pouco tempo. No longa, a gente consegue ver aquilo que comentamos antes, sobre o apoio que as mulheres cedem umas às outras. E a Letícia conta que essa é uma característica que continua fazendo parte da vida dessas mulheres. Eu descobri, né, com o filme, com Faça Você Mesma, que o Riot Girl até hoje está presente na vida de várias mulheres, tanto das que começaram as bandas nos anos 90, então o feminismo até hoje é algo que está presente na vida delas, né, tanto em projetos sociais que elas trabalham, ou em ONGs, se reunindo com outras mulheres, né, então levando assim essa ideia da união de mulheres, da sororidade que já vinha lá dos anos 90, carregando isso hoje em dia, né, buscando outros tipos de grupos de mulheres em outras áreas, né, mas sempre carregada dessa sororidade, sempre desse apoio mútuo, né? Tanto quanto o próprio Faça Você Mesmo, eu acho que é uma característica que está em todas elas, como, né, autonomia, que é essa na ideia que o punk vem de você fazer por você mesmo. Eu acho que isso é bem, bem claro, assim. Eu acho que a gente vê isso no filme, né? Com a Bárbara Frago, a Balutz, onde elas fazem shows e tem as banquinhas, então tá ali, e tem essa nova cena, né? Então ela tá ali construindo essa cena em BH, Riot Girl também, hoje, né, 20 anos depois. Então isso se encontra bem vivo ali, né, nessa, mesmo ela sendo mais nova quando ela entrou em contato com Riot Girl, mas ela ainda carrega isso na música, né, e no hardcore que ela faz, e nas letras que ela faz, de formas diferentes, né, com um feminismo mais abrangente, mas que ainda você encontra o Riot Girl ali, né. O que se apresenta é que esse movimento, ele está vivo até hoje, né? Eu acho que vivo na vida está vivo no cotidiano, na realidade de todas elas. Uma das coisas que o Riot Girl ele passa ou ele carrega é isso de você ser quem você é, né? E você ir atrás, né? E você sempre você ter essa autodescoberta o tempo inteiro. Então eu acho que isso está bem presente na vida de todas elas, e o filme traz isso. Se você ficou interessado em saber mais sobre a bibliografia que embasou esse episódio, como o livro Girls to the Front, da Sara Marcos, a gente colocou mais informações dessas publicações na descrição desse episódio. Lá você também encontra o nome de todas as músicas tocadas aqui e onde ouvir as bandas que citamos e assistir o documentário Faça Você Mesmo. Esse é o podcast da Revista Aberta. Acesse o nosso site e confira as nossas reportagens. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Eduarda Carvalho e a edição desse programa foi feita por mim. A gente espera que você tenha gostado, nos vemos em breve e um beijo. Um beijo e tchau!